Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e você está hoje de novo aqui no Dri ao quadrado. Isso. a gente... E hoje, Dri, nós temos 3 cariocas no nosso grupo aqui para falar de coisas muito importantes. Eu vou pedir à doutora Patrícia para não botar o som, e nós vamos passar, Dri, você vai chamar as nossas amigas e palestrantes. Fala aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho com essas 3 cariocas a respeito de terapia CAR-T-cell, ou CAR-T, né, em português. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho um orgulho enorme, que são 3 mulheres maravilhosas que vão conversar com a gente sobre esse assunto que é super atual e revolucionário. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando. Luciana, conta aí para a gente um pouquinho quem é você. Eu sou Luciana Conte, sou hematologista no Rio de Janeiro, faço parte desse grupo junto com a Jordana e a Patrícia, que se chama Oncocell Terapia Celular, é um grupo de transplante de medula. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Lu. Jordana, conta um pouquinho para a gente sobre você. Oi, eu sou Jordana Ramires, eu sou médica hematologista e transplantadora também aqui no Rio de Janeiro. Como a Lu falou, integrante dessa equipe maravilhosa chamada Oncocell Terapia Celular. Também sou médica do Instituto Nacional do Câncer e recentemente estive em Ohio justamente aprendendo com pessoas maravilhosas lá na Universidade do Estado de Ohio a respeito da terapia CAR-T-cell. E você, Patrícia, conta aí pra gente. Meu nome é Patrícia Guimarães Gonçalves, sou médica hematologista e transplantadora aqui no Rio de Janeiro. Tenho o prazer de fazer parte dessa equipe. Estamos juntas há quase 10 anos, fazendo muitos transplantes autólogos e halogênicos aqui no Rio de Janeiro. E, assim, tivemos a graça de ter a primeira oportunidade de fazer o primeiro CAR-T-cell aqui no Brasil. E, na verdade, acho que o principal é ter a oportunidade de fazer essa terapia tão esperada por tanto tempo por nós hematologistas aqui no Rio de Janeiro e pelos nossos pacientes, né? Então, é um momento muito especial para a gente. Então, vamos começar, a gente vai fazer um bate-papo, eu pergunto, depois a Adri pergunta, e eu começo pela Luciana. Luciana, explica, assim, de uma forma simples e fácil, porque a gente tem aqui nos nossos ouvintes pessoas que são leigas e que muitas vezes não entendem todas as palavras médicas que a gente utiliza. O que é, na realidade, essa terapia? O que ela traz de inovação? O que ela é de diferente para que a gente possa entender um pouco como ela funciona? Bom, ela tem muitas diferenças, né? A principal delas é que a gente usa como matéria-prima, né, o linfócito T, que é um glóbulo branco do paciente. Então, a gente colhe esse linfócito T, esse linfócito T vai para um laboratório, é manipulado geneticamente, ganha um receptor de um alvo específico, que é um alvo que está no tumor, e volta para o Brasil, no caso, porque ele vai para um laboratório internacional, volta para o Brasil sob uma forma de medicamento, e aí a gente prepara o paciente para fazer a infusão desse medicamento. Então, só esse processo já é um processo que difere muito dos medicamentos de uma maneira geral. Outras diferenças importantes é que hoje o que a gente tem de terapia celular seria o transplante de medula, que a gente já faz há bastante tempo aqui no Rio e, né, no Brasil todo, no mundo todo. E esse transplante de medula, para que a gente tenha a melhor resposta possível ao transplante de medula, o paciente precisa estar em remissão da doença, ou seja, sem doença visível, né, nos exames.
E o CAR-T não, o paciente pode estar com a doença em franca atividade. Então, essa é uma diferença importantíssima, porque torna aqueles pacientes que não tinham resposta antes, que a gente não conseguia remitir a doença deles, torna eles viável para uma nova terapia com possibilidade de cura. Eu acho que, assim, de pronto, essas são duas grandes diferenças que a gente pode descrever. Eu acho que foi ótimo, Lu, era isso mesmo. A gente queria uma bem simplificado, porque não é muito simples, né? Porque a gente usa siglas em inglês e as pessoas às vezes ficam confusas, era para simplificar. Então, vamos lá. E eu queria saber da Jordana quais são as indicações que já existem, gerais, e quais indicações que a gente tem hoje aqui no Brasil, já liberadas, né, autorizadas pela Anvisa para o uso dessa terapia. Então, Adriana, nos Estados Unidos, essa terapia foi aprovada comercialmente já desde 2017. Lá, a primeira droga que entrou lá em 2017 é a droga que recentemente foi aprovada no Brasil e que hoje a gente tem a terapia para uso. Então, eu vou falar especificamente dessa, que é a que a gente tem realmente acesso hoje aqui no Brasil. Então, ela foi aprovada para duas doenças hematológicas, né? 2 tipos de câncer do sangue. A primeira delas, o linfoma difuso de grandes células B, e nessa população em que foi aprovada é para pacientes adultos, ou seja, maiores de 18 anos, que tenham esse tipo específico de linfoma, que é um linfoma dito agressivo, né? Uma doença que é mais rápida, evolui rapidamente, mas ele precisa ter sido refratário, ou seja, não ter respondido a pelo menos 2 tratamentos previamente. Significa que o paciente tem esse linfoma, foi tratado com uma quimioterapia que é o habitual de início, não respondeu, precisou de uma nova terapia e também não respondeu a essa nova terapia. Aí sim, esse paciente se torna elegível para o tratamento com o CAR-T-cell, que está aprovado hoje no Brasil. A segunda doença para a qual essa droga viva foi aprovada é para leucemia linfoblástica aguda do tipo B. Então, já é um outro contexto, são pacientes que têm leucemia aguda do subtipo B, ou seja, a gente pode ter leucemia do linfócito B e do T, esse caso tem que ser do linfócito B, e nessa população de pacientes, são pacientes jovens, ou seja, crianças, e pacientes adultos jovens até 25 anos de idade. Então, se o paciente tiver mais de 25 anos de idade, também não pode usar essa terapia da molde que está aprovado hoje no Brasil e no mundo. E também, para esses pacientes, são pacientes que têm que ter sido não responsivos a 2 linhas de tratamento anteriores, conforme eu falei anteriormente para o linfoma. Deixa eu pegar esse gancho e te fazer uma pergunta. Que outras, existe uma perspectiva da gente receber outras indicações, né? Então, outras drogas CAR-T para outras indicações, e quais são as que estão chegando aí daqui a pouco, para quais indicações? Perfeito. Então, assim, existe já aprovado nos Estados Unidos, que é o país que tem maior número de aprovações de CAR-T-cells para linfoma folicular, linfoma do manto e para mieloma múltiplo, tá? Hoje, a gente tem a perspectiva no Brasil já bem recente, bem próxima, de ter aprovado um segundo CAR-T-cell, que também é para linfoma difuso de grandes células B, tá? E esse daí tem uma possibilidade também de ser usado em leucemia linfoblástica aguda, então, indicações muito semelhantes ao que a gente já tem aprovado hoje. E a gente também tem a perspectiva do CAR-T contra mieloma entrar no Brasil. Esse ainda não está aprovado pela Anvisa, mas é uma perspectiva também próxima de ter essa aprovação. Então, essas são as perspectivas ainda que a gente está esperando aí para esse ano de 2023 e os próximos anos, né? Ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa para a Jordana, já que é muito importante isso deixar claro. Você falou uma coisa muito importante, que é o CAR-T para leucemia aguda até 25 anos. E para linfoma, tem idade máxima?
Perfeito, Adriana. É bom chamar a atenção, né? Porque quando a gente falava de terapia celular anteriormente relacionada ao transplante, que nem a Luciana já mencionou, existem bastante diferenças com essa terapia. E antigamente, para o transplante, e na verdade até hoje, existe um limite, não exatamente de idade, mas existe um limite, sim, que é imposto, que a partir desse você acha que o paciente não teria condições de tolerar. Para essa terapia celular, não existe limite de idade máximo. Então, no caso dos linfomas difusos de grande célula, ele está liberado para adultos, vem sendo estudado também o uso em criança, mas ainda não está liberado em criança, então existe um mínimo de idade, que seria 18 anos de idade, mas não existe um limite teto. Então, inclusive, quando eu estive em Ohio, eu tive a oportunidade de ver uma paciente de 88 anos que recebeu essa terapia e que foi bem sucedida até o momento que eu estive lá e pude observar. Muito bom. E agora, então, a pergunta é para a Patrícia. Patrícia, e no SUS? Eu sei que essa é uma pergunta que ficou para você difícil, mas é importante a gente levar isso às pessoas entenderem que essa é uma terapia recém-aprovada, mas como é que é essa perspectiva, que eu acho que existe alguma, em relação aos nossos pacientes que não têm acesso à operadora de saúde, no SUS? Como é que você vê? O que você pode dizer para a gente? No momento, né, o produto da indústria farmacêutica, altíssimo custo, né, com dificuldade ainda, como é um produto novo, os operadores de saúde ainda estão se acostumando até a entender o que é o produto e aprová-lo. E no SUS existem alguns projetos de pesquisa e de associação entre algumas instituições, né, para que a gente possa produzir o que eles chamam que é in-house, isso é, a tendência é cada centro, cada grande centro, ou alguns centros se juntarem, centros grandes como Butantan, Fiocruz, Inca e muitos outros, tá? Estou aqui só falando o que a gente já ouviu recentemente, né? Se juntarem, fazer uma força-tarefa para poder produzir um produto brasileiro, porque você é capaz de modificar pequenas estruturas do CAR-T e fazer o seu próprio. Esse é o futuro, né? E com isso você vai baixar bastante o custo da medicação e torná-la mais acessível para um número de pacientes enorme. Então, assim, talvez não seja... O futuro acredito eu, cada grande centro produzir o seu, né? Não sei, Jordana vai poder dizer melhor para a gente se isso já acontece lá fora. Acho que em termos de pesquisa, com certeza, mas não sei se em termos de uso já. Mas eu acho que essa é uma tendência mundial e que vai tornar acessível a muitas pessoas. Inclusive, tem alguns centros que já têm, né, as máquinas, enfim, vou chamar de máquinas, que são capazes, ou, enfim, já estão no processo de adquirir essas máquinas para produzir o in-house, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta só aqui, só para as pessoas terem uma noção, né? Qual que é o valor, então, Patrícia, dessa terapia, assim, um valor médio aí de custo, né, da terapia, para as pessoas entenderem até por que a gente não tem isso no SUS ainda e por que essa terapia é tão cara, né? Só para entender, né? Esse produto ele é coletado no Brasil por uma máquina específica. Esse produto vai até os Estados Unidos, vai para um laboratório que investiu anos em pesquisa nisso, modifica a célula de defesa mais importante no combate ao câncer e traz de volta de avião para esse paciente, e nisso a gente infunde aqui. Então, além dos custos da internação do paciente aqui, existe todo o custo de coleta, manufatura e congelamento e descongelamento desse produto. São pequenas etapas, mas que envolvem um custo muito alto, uma vez que você vai manufaturar o produto no exterior. Isso, por si só, já é um custo muito alto, e a gente tem que falar da indústria farmacêutica, que, de alguma forma, foi pioneira, investiu muito nisso, e, de alguma forma, houve um custo atrás disso, isso a gente não vai conseguir mensurar, né?
mas a ordem de grandeza, se não me engano, é em torno do produto, sem tirar internação, intercorrências, terapia imunossupressora, tempo de internação, antibióticos, transfusões, tirando isso tudo, o custo do produto gira em torno de $500 mil. Então, isso é muito caro se a gente pensar que existem muitos pacientes com essa indicação no Brasil, tanto inclusive na rede privada. Só pela rede privada a gente já tem uma demanda enorme, né? E as operadoras ainda estão tentando entender do que se trata, e tem que ser criterioso mesmo em relação às indicações, né? Porque, tanto pelos efeitos adversos quanto pelo custo, né? Existe uma questão de bom senso em relação a isso. Então, tem que estar muito bem indicado para que seja uma coisa custo-efetiva. Ótimo. Ô, Lu, eu queria perguntar para você uma coisa. A Patrícia falou aí no começo que vocês foram pioneiras aqui no Brasil e tal. Então, explica um pouquinho assim, né? Primeiro, como foi essa experiência, né? E aonde que foi feito, enfim, né? Aonde que esse paciente está internado, ainda está internado, já está bem. E explica um pouco para as pessoas, para não ficar uma confusão, assim, mas foram as pioneiras, mas foram as pioneiras no quê? Porque a gente já fez outras infusões de CAR-T aqui no Brasil, em outras circunstâncias, né? Então, conta aí para a gente um pouquinho sobre essa experiência. Então, nós fomos pioneiras não na infusão do CAR-T, mas em fazer o primeiro CAR-T comercializado no Brasil. E por que isso é tão legal? Porque, na verdade, isso é o que faz o sonho se tornar realidade, né? Quando a gente fala de estudo clínico, é fantástico, mas a gente tem toda uma elegibilidade para entrar no estudo clínico. E aí o estudo clínico, o Brasil, que é um país continental, acontece em cidades que não necessariamente é a cidade do paciente que está precisando. Então, tem toda uma logística de viagem, de instalação, de tempo de permanência, e ver se aquele paciente é elegível àquele estudo clínico, enfim. E muitas vezes o paciente é elegível, mas a doença é muito agressiva, então na hora de fato de começar o estudo clínico, ele se torna inelegível. Então, assim, é uma coisa ainda muito distante, né? Quando a gente fala na primeira forma comercializada, a gente está querendo dizer que é um paciente que chegou no consultório, que tinha indicação, solicitamos autorização para a operadora autorizou e o CAR-T aconteceu, né? Então, foi isso. É nesse escopo que podemos dizer que nós somos as primeiras do Brasil, né? Porque em setembro, por exemplo, esse foi um paciente que eu não tratei dele antes. Em setembro, ele chegou no meu consultório para pegar uma segunda opinião, e era um paciente que já tinha feito, na verdade, 3 linhas de tratamento prévias e que não tinha respondido a essas 3 linhas, chegou com a doença em atividade. E naquele momento, foi um momento extremamente ansioso para mim, porque eu já sabia da disponibilidade da autorização da Anvisa, mas apesar de autorizado, não estava precificado. Então, era quase que vender um terreno na Lua para o paciente, né? Então, assim, e aí isso é muito delicado, porque você imagina você chegar para o paciente e dizer que, olha, você realmente não responde a nada, temos uma opção, mas, na verdade, não temos essa opção. Então, eu não falei nada nessa primeira consulta, conversamos muito, falamos sobre algumas possibilidades, até que eu sabia que não seriam as melhores, mas era o que tínhamos disponíveis. E terminamos a consulta, eu com uma grande ansiedade de que esse preço saísse logo para que esse paciente pudesse se beneficiar. E só fazendo um parênteses aqui, quando você perguntou para a Jordana das indicações da Anvisa, na verdade, a gente tem indicação de 3 tipos de CAR-T diferente. Esse que estamos usando, esse outro que a Jordana mencionou para difuso de grandes células também, e o de mieloma está aprovado na Anvisa. No entanto, dos 3, o mieloma foi o segundo aprovado. No entanto, dos 3, apenas um, que é o que a gente está usando, que está precificado, ou seja, está de fato disponível, né? Uhum. Então, bem, e aí o paciente chegou e aí a gente tentando manejar, como não era meu paciente antes, eu não sabia qual era a velocidade de progressão daquela doença. A gente sabe que o difuso de grandes células é um mieloma, é um linfoma que é heterogêneo,
né? Não são todos muito iguaizinhos. Então, não sabia a velocidade de progressão, é um paciente de 74 anos, não é um jovenzinho, tem as suas comorbidades. Então, a gente ficou ali manejando isso e tentando ver até onde a gente conseguia esticar essa corda, né? E, para nossa sorte, em outubro, saiu o preço. Nesse momento, eu estava viajando de férias com a minha família, e aí a Jordana me ligou, Luciana, saiu o preço, e agora? Eu falei, agora vamos embora, vamos pedir, faz o relatório, vamos tocar para frente. E a Jordana, esse é o bom, né, da gente trabalhar em equipe, porque a gente sabe que a gente não consegue ficar disponível 7 dias, 24 horas, e quando uma sai, tem sempre alguém que assume, né, dá o braço. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei de viagem, o relatório já estava enviado, o paciente já tinha sido avaliado, os exames solicitados, e assim a gente foi tocando. E aí eu via o paciente semanalmente, eu falava com o paciente pelo menos 1, 2 vezes na semana, além de vê-lo no consultório, para poder justamente ir manejando isso. E costurar, porque aqui no Rio de Janeiro a gente recebe o paciente dentro do consultório, mas esse é um tratamento feito dentro do hospital. Então, qual hospital que pode ser feito esse tratamento? Aí a gente busca o hospital. E aí costura todo esse processo, né? Como vai ser quando interna. E era tudo uma primeira vez, né? Era a primeira vez para o hospital também. Então, conversa com o diretor do hospital, conversa com o diretor do banco de sangue, e agora o convênio não autoriza, vamos fazer sem autorização? Como é que vai ser? E, no fim das contas, a gente, no dia 11 de novembro, conseguiu fazer a coleta da célula do linfócito T, do paciente, felizmente com autorização do convênio. No dia 14 de novembro, a gente fez a solicitação da manufatura e agora, em janeiro, a célula chegou de volta. Dia 5 de janeiro, a célula estava de volta. A gente já internou o paciente no dia 2 de janeiro, esperou a célula chegar por conta de alfândega, na ida ficou preso um tempo na alfândega. Então, medo de que isso não desse certo, como é que a gente ia fazer uma quimioterapia para linfodepressão sem ter essa célula na mão? Então, no dia que a célula chegou, a gente disparou a quimioterapia e aí, 5 dias depois, ele recebeu a infusão no dia 9 de janeiro. Ele ainda está internado, ele está muito bem. Ele teve uma complicação que é a síndrome de liberação de citocinas, que é uma tempestade inflamatória, né? A gente, na verdade, está infundindo célula T, que é do sistema imunológico. A gente fez uma linfodepressão com o objetivo de diminuir a imunidade do paciente para que essa célula T pudesse se expandir sem nenhum impedimento ou com pouco impedimento. E aí, exatamente isso que acontece. Essa célula T se expande, começa ali a atacar, que a gente chama, né, o tumor, e começa a produzir um processo inflamatório que pode ser muito intenso. Por isso a gente chama de tempestade de citocina. E esse a gente reconhece ele precocemente e trata, e a gente consegue reduzir uma consequência disso, que pode ser uma situação bem grave. Então, ele chegou a fazer uma que a gente chama de síndrome de liberação de citocinas, grau 2, a gente tratou, e ele ficou ótimo, e ele está ótimo ainda, está internado, mas está muito bem. Eu fico até arrepiada, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer que, assim, eu sempre brinco com a Adri, né? Quem vê cara não vê corre, né? E aí é isso, assim, quando a gente fala para o paciente, nós vamos fazer tal terapia, até o transplante, né? A gente está mais acostumada, a gente tem, né? Até o transplante é uma coisa assim, vai transplantar, viu? O senhor interna tal dia, mas por trás disso tudo tem uma quantidade de coisas que tem que acontecer para aquilo dar certo, que a grande maioria das pessoas não tem nem ideia que é assim, né? Então, é uma burocracia sem fim, papelada, relatório, vai e volta, o convênio questiona, pergunta, tem que envolver o hospital, né? E aí, eu queria só que você desse, assim, 2 segundos de explicação que, para a gente fazer a infusão da terapia CAR-T, é que nem transplante, o centro tem que estar habilitado, não é isso, Lu? Exatamente. A gente Então, tem que existe ter todo um processo, né? Isso. Como você mesma falou, no transplante é assim, não é qualquer hospital que faz transplante, né? Então, o Sistema Nacional de Transplante habilita um hospital para poder fazer transplante, e esse mesmo hospital solicita uma habilitação para o CAR-T, que até então
ele tem que estar chancelado em todo o processo da indústria. Uhum. Por enquanto, é uma habilitação pela indústria, né? É um produto... Pelo produtor do CAR-T, né? Exatamente. Então, cada CAR-T vai ter um ok num centro que já faça transplante previamente, né? Então, assim, nós três somos 3 transplantadoras, a gente é credenciada aqui no Rio de Janeiro em todos os hospitais que fazem transplante aqui no Rio de Janeiro. Então, dependendo do convênio e dependendo daquele hospital ser ou não ser credenciado para aquele tipo específico do CAR-T, a gente vai lá e consegue fazer a infusão naquele hospital especificamente. Às vezes isso é muito difícil porque o convênio do paciente não dá direito àquele hospital. Mas no hospital tem um setor comercial, eles entendem a importância disso, eles entendem que não é qualquer hospital, e aí a gente, por trás, mais uma vez, costurando, a gente conversa com o hospital pega o relatório, pega todos os dados do paciente, entra em contato com o convênio, negocia especificamente sobre aquele paciente, para que o paciente consiga fazer o tratamento. Ótimo. Jordana, queria deixa eu fazer uma pergunta. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta no gancho aqui. Desculpa. Pergunta. Gente, é sempre assim. Então, vamos lá. Não, só para não perder esse gancho. Patrícia, conta um pouco para a gente, assim, precisa ser hematologista, precisa ser transplantador? Como é que funciona? Ou qualquer um pode fazer a infusão? Ah, eu sou pneumo, posso fazer a infusão do CAR-T? Não. Para você fazer CAR-T-cell, você tem que estar... Você primeiro vai fazer uma imunossupressão no paciente envolvendo quimioterapia. Então, você tem que estar preparado e saber as consequências, em primeiro lugar, dessa quimioterapia que você está infundindo ao paciente. Então, saber lidar com infecções, saber lidar com necessidade transfusional. E você tem que estar preparada para os efeitos adversos do CAR-T. Acredito eu que a questão do transplante aqui no Brasil, existem umas regras para você poder estar habilitado para transplantar como médico, né? Existem regras para isso. Você tem que ser um hematologista, você tem que comprovar sua experiência, tem que ter uma carta de recomendação ou de certificação de algum local, ou que você fez uma residência, uma especialização, ou que você fez um treinamento por tanto tempo e que uma pessoa do chefia do local certifica que você tem um treinamento relacionado a isso. E isso também é terapia celular, o transplante. Então, o CAR-T se estende, pelo menos por enquanto, nesse mesmo caminho, né? As pessoas que são transplantadoras, cumprindo essas regras, serão, a princípio, as mesmas. Se isso vai se modificar com o tempo, não sei, mas creio que não. Né? Acredito que a pessoa tem que ter experiência com quimioterapia, experiência com paciente hematológico e treinamento com CAR-T-cell, porque as complicações são muito particulares, né? Diferentes, inclusive, do transplante. Então, eu queria aproveitar, então, a Jordana, que esteve num centro internacional que faz muito CAR-T. A gente sabe que nos Estados Unidos hoje tem mais de... Quer dizer, no mundo tem mais de 5.000 pacientes já submetidos a CAR-T, né? Nós estamos começando agora, mas, enfim. Qual é a perspectiva, Jordana, de resposta? Qual é a perspectiva de sucesso dessa terapia? Nós sabemos que ela deu certo porque uma menina que hoje tem mais de 10 anos está curada de uma leucemia. Então, qual é essa perspectiva? Isso é importante porque, como a gente está oferecendo uma nova terapia, qualquer nova terapia traz junto a ansiedade de que você está oferecendo uma terapia que vai modificar definitivamente o curso dessa doença do paciente. Então, conta para a gente um pouquinho da sua visão, que esteve lá num grande centro e sendo a primeira a fazer o CAR-T no Brasil, a sua perspectiva também como médica. Adri, é muito importante essa pergunta que você faz, porque assim a gente sempre tem
às vezes, entrega uma informação e que parece que é a solução de todos os problemas, né? E aí a gente precisa realmente alinhar para o que é a realidade dessa terapia. Então, assim, muito emblemático você citar a situação da Emily Whitehead, que é a menina que recebeu, ela foi a paciente 01 do primeiro estudo clínico dessa terapia, dessa droga viva que nós temos agora no Brasil também. Então, e deu certo. Poderia não ter dado certo, mas assim, ela foi a primeiríssima e deu certo na primeiríssima. Hoje ela tem mais de 10 anos livre de uma leucemia que ela já tinha tentado diversas terapias e não tinha sucesso. Aquela criança ia morrer daquela doença. Então, essa terapia ela foi inicialmente estudada em pacientes que não tinham mais perspectiva de tratamento curativo. Eram pacientes já que as terapias que a gente tinha não estavam sendo bem-sucedidas, e isso significava que esses pacientes estavam fora de possibilidade de terapia curativa. Eles receberiam um tratamento paliativo para estender a vida por mais um tempo, para ter menos dores e menos complicações, mas, no final das contas, esses pacientes não poderiam mais estar curados. Então, essa terapia foi inicialmente estudada para esse subgrupo de pacientes, né? E aí, quando a gente avalia a resposta, a possibilidade de resposta, faz diferença o tipo de doença que a gente está tratando, faz diferença a idade do paciente. Então, o que a gente tem de uma maneira geral hoje, que, como eu falei, o medicamento está aprovado para 2 grandes grupos de doença, né? Então, para a leucemia linfoblástica aguda B, que é aqueles pacientes até 25 anos de idade que podem usar, a gente tem uma taxa de resposta de 2/3. Então, em torno de 2/3 dos pacientes respondem a esse tratamento. O que é responder? Eles entram no tratamento com leucemia e dali a 3 meses vão ser avaliados, a leucemia não existe mais na medula deles, estão livres da leucemia. E esses 2/3, ou seja, em torno de 60%, 66% dos pacientes foram já avaliados nesse estudo, que, como eu falei, o estudo começou há mais de 10 anos atrás. O primeiro estudo a respeito dessa doença começou em 2012. Então, ou seja, nós temos hoje, por exemplo, a Emily, que é um exemplo disso, a primeira paciente, já tem 10 anos que ela recebeu essas células, que ela recebeu esse tratamento. Então, a gente tem tempo de avaliação do estudo. O mais interessante é que os pacientes que, em torno de 3 meses de terem recebido o CARTICEL e que estavam livres da leucemia, não tinham mais evidência de leucemia, eles têm a chance altíssima de estarem curados. 5 anos depois, continuam sem leucemia, né? Então, a gente tem aí uma taxa de em torno de 2/3 que respondem dessa maneira. 1/3 dos pacientes podem ou não responder ali de início, a leucemia diminui um pouquinho, mas essa leucemia retorna. Então, esse ainda é um problema, né? Vamos dizer, tem pacientes que podem não responder ao tratamento. Quando a gente vai para o subgrupo de pacientes com linfoma difuso de grande célula B, essa taxa de resposta em longo prazo ela é menor. Então, a expectativa é de 1/3 dos pacientes responderem, tá? Então, em torno de 30%, 35% dos pacientes respondem, ou seja, eles estavam com linfoma, né, no local de acometimento que eles tinham, fizeram a infusão do medicamento e esse linfoma, essa massa tumoral vai subindo. Com 3 meses é feito um PET scan. Se esse PET scan estiver negativo, esses pacientes têm alta chance de, dali a 3 anos, continuarem vivos e sem linfoma, tá? Então, ou seja, 1/3 pode responder plenamente bem, com perspectiva de ficarem curados no longo prazo. Os outros 2/3 às vezes respondem, às vezes não respondem, só que essa resposta ela é fugaz, ela some, a doença retorna para o paciente. Então, assim, tudo depende da doença que a gente está tratando e da idade, né, também desses pacientes. Pacientes mais jovens, às vezes, têm uma chance maior de resposta na leucemia. No linfoma B, a gente vê que... Por que a Adriana perguntou também no início da idade, né? Se tem limite de idade, porque às vezes o paciente de 80 anos pode responder, não significa que o de 20 tem mais chance de resposta do que o de 80.
E esse de 80 não teria possibilidade de um outro tratamento, por exemplo, transplante, que Exato. seria um tratamento numa segunda ou terceira linha, enfim, que esse paciente não teria essa chance, né? Não Então, o teria nem CAR-T essa traz chance. essa possibilidade, né? Exatamente. E eu queria perguntar agora para vocês uma coisa, se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do CAR-T, se vocês acham que a gente deixou de cobrir algum ponto que é importante deixar explicado. Lu? Não, acho que não. Acho que a gente, né, passou Abordou por tudo. todos, e talvez assim estimular, né, o paciente a conversar com seu médico, a tirar as dúvidas, a perguntar, porque a Jordana até mencionou isso num momento. Não é todo paciente que tem indicação. Então, não é porque você tem esse diagnóstico que você vai precisar. Na verdade, hoje, na indicação de hoje, o ideal é que você nem precise, porque se você não precisar, significa que você já curou antes. Isso é ótimo, né? Então, assim, isso é super importante, sabe? Dos pacientes entenderem isso e buscarem essa informação. Fala, Pai. Fala, Patrícia. Eu acho também que, assim, vale a pena a gente comentar que é um tratamento que demanda um tempo. Por exemplo, eu tive uma paciente que coletou e morreu. Então, assim, é importante que o paciente aborde o médico e que o médico também tenha consciência, né, de que demanda um tempo e que muitas vezes, mesmo o paciente chegando no CAR-T, existem dificuldades envolvidas em você conseguir concretizar e chegar na etapa do tratamento, né? Nem sempre a doença dá uma trégua para que você consiga chegar a esse tempo. Isso é importante, porque tem tanta frustração envolvida nesse processo. A gente ficou... Nós, quanto equipe, ficamos arrasados em relação a isso. A família da paciente também, mas era uma doença... E, assim, óbvio que a gente não vai falar isso, mas os planos de saúde não estão sabendo lidar ainda. Essa paciente tinha uma liminar, e mesmo com a liminar, ela demorou quase 20 dias ou mais para poder coletar a célula. Ela perdeu um tempo precioso aí. E tem um tempo que você tem que ficar sem a quimioterapia para poder fazer o CAR-T. Então, não é toda doença que vai esperar esse tempo. Eu não sei se vai ser muito técnico ou não, se é de interesse ou não, mas só uma coisa que a gente passou e que foi muito desagradável, né? Não, é sempre de interesse, né? E eu acho que uma coisa importante da gente dizer, e que a gente já tem um podcast falando sobre o que é Anvisa, o que é Conitec, o que é ANS, ROL, o que precisa de ROL, o que não precisa de ROL. O importante é a gente entender que o CAR-T é uma terapia feita em hospital, uma terapia infusional. Então, a aprovação da Anvisa quer dizer que o convênio tem que pagar. Não tem que passar por ROL, não tem que ter outra instância de autorização para que aquilo seja liberado pelo convênio. Então, na teoria, isso deveria ser como uma quimioterapia. Eu pedi, o convênio tem que autorizar. Mas é na teoria, até porque está todo mundo se adaptando a esse mundo novo, né? Eu acho que o CAR-T ainda é um mundo novo e é um dos motivos pelos quais a gente quis trazer também esse assunto aqui, para que ele chegue no maior número de pessoas possíveis e que a gente expanda esse conhecimento o máximo que a gente puder. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Jordana quer falar. Jordana quer falar. Eu queria reforçar também puxando as duas coisas, tanto que a Luciana falou quanto a Patrícia, que como é uma terapia que é relacionada ao sistema imune, ou seja, a gente pega o sistema imune do paciente, células do sistema imune, e a gente reforça elas de uma maneira em que elas passam a reconhecer e combater o câncer. Então, a gente precisa de células do sistema imune que estejam eficientes, que estejam animadas para fazer isso. Então, aquele paciente que já foi submetido a muitas linhas de tratamento ou que acabou de sair de uma quimioterapia muito pesada, às vezes não consegue coletar essas células do sistema imune boas o suficiente para produzir o tratamento. Então, o paciente tem a indicação, mas ele não consegue produzir o medicamento porque o sistema imune dele já está muito depletado. Então, reforça essa necessidade do paciente, do médico dele assistente, conversarem a respeito disso. E se esse médico assistente não é um médico que faça esse tipo de terapia, que ele contacte uma equipe que faça, porque a gente vai orientando e conversando a respeito desse processo juntos. Isso é importante. Então, às vezes, o médico assistente vislumbra que aquele paciente ele ainda não tem indicação nesse momento, mas
você está vendo que é uma doença agressiva, que a primeira resposta não foi tão boa assim, e você já pode pensar, poxa, esse paciente pode no futuro precisar disso. E aí esse já é o momento de entrar em contato com uma equipe especializada nisso, para que esses próximos passos do tratamento sejam seguidos, já vislumbrando essa hipótese, essa possibilidade. Porque existem maneiras da gente coletar essas células do sistema imune anteriormente, deixar elas congeladinhas, para se no momento seguinte o paciente vir a precisar, você já tem células ali coletadas que podem produzir o medicamento. Então, isso é uma coisa que eu queria reforçar, que eu acho que é importante os próprios pacientes saberem, e também o público médico de hematologistas, enfim, oncologistas que tratam essas doenças, mas que não são especialistas na terapia celular. Eu acho que é importante também chegar a essa necessidade de ter a equipe de apoio, conversar com a equipe que é especialista, porque ao longo do tratamento a gente vai orientando e fazendo escolhas, vamos dizer, opções terapêuticas em conjunto. Excelente. Super importante essa observação. Acho que é isso, então, né, gente? Dri, então você conheceu aí a equipe a quem eu encaminho os meus doentes, dou os meus doentes na mão dessas 3 mulheres maravilhosas. Aqui temos 4 cariocas e uma paulista, todas são hematologistas, todas são mães, todas trabalham muito com essa visão de trazer o melhor para o nosso paciente. Queria agradecer Lu, Jordana, Patrícia, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Fiquem ligados aí no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, se inscreve no canal para você ter sempre as novidades. Esse podcast vai estar disponível em vídeo no YouTube e em áudio em todas as plataformas de podcast. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.